Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia dele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E o Pablo lá na técnica. Então você pega aí o seu Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. É um capítulo que eu gosto muito, né? Porque para a gente que está na casa espírita, para que você que é trabalhador da casa espírita, você que é trabalhador mediúnico ou de qualquer setor de uma casa espírita, dos estudos da casa, esse capítulo é muito bom. Allan Kardec aqui traz muitas dicas para a gente. Então, capítulo 29... item 331, e ele continua falando aí sobre as reuniões. Ele diz que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. É interessante que os espíritos estão sempre insistindo conosco na importância do pensamento. E este realmente e efetivamente é um dos nossos maiores desafios. Ouvia também o Valdenir Cruz, nosso companheiro do programa Respondendo aos Ouvintes, falando sobre as máscaras, né? Que nós vestimos muitas máscaras e tentamos passar esse verniz social, procuramos ter um comportamento aceitável dentro da sociedade, dentro da casa espírita, mas que na nossa intimidade nós nos revelamos tal qual nós somos. E é justamente no pensamento, e Allan Kardec vai tratar disso no Livro dos Espíritos, e os Espíritos dizem que ali não há como lhe pôr peias, não há como segurar, prender. Você pode fazer o que quiser com uma pessoa, mas o pensamento dela é inacessível, pertence a ela, e isso ela vai manter, seja no corpo ou fora do corpo. E é justamente aprender a pensar no bem que é o nosso maior desafio. Se nós pararmos para refletir de 24 horas que um dia tem, seja nós, enquanto estamos no corpo, ou em desdobramento, no fenômeno de emancipação da alma, quanto tempo o nosso pensamento está voltado para o bem? Maria de Fátima Miranda, que fica 23 horas e 59 Deus minutos pensando louvado. no bem... Nos dê a dica, Maria de Fátima Miranda. O que eu faço, Paulo Renato? Só Jesus na sua causa. Eu ainda tirei um segundo para não dizer que, né? Para tirar Só a santidade, Jesus. né? Para tirar Olha. a santidade. Que aí ela não pode. Fica mais humano. Tanto Como é que a gente eu não faz? corro nem o risco de usar certas práticas na minha casa para afastar os maus espíritos, porque eu corro o sai risco de você ser mesma. expulsa. Não é? Porque a única maneira viável é convidando-os a se tornar pessoas melhores junto com o nosso esforço moral e nos melhorar, não é?
Fora disso, é só encenação. E ele nos convida à concentração, que é o recolhimento, não é? E o que é recolhimento? É ficar num canto, orando, estático, parado? Não. É mentalmente entrar num estágio de paz interior, buscando pedir força. Porque como é que nós vamos pedir paz interior a Deus? É ficando quieta fisicamente? Não. Mas é buscando refletir as nossas ações e pedindo a Ele discernimento para domar o homem velho que nós somos, para frear nossas paixões, porque elas são reais em nós ainda, né? As paixões inferiores. É a vigilância. Paulo Renato, que consegue ficar 23 horas e 30 minutos, vou tirar uma meia hora sua aí, só pensando no bem. Isso. O que você tem a dizer aos nossos ouvintes que estão aqui preocupados, e a mim também, que estou aqui querendo? Eu fico pouquíssimas horas, eu me esforço, mas não está fácil. Como fazer, Paulo Renato, para ter a disciplina nos pensamentos? O Kardec fala aqui na questão do Livro dos Espíritos sobre a questão da educação, né, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, na verdade, a capacidade, digamos, de pensar é inerente ao próprio espírito, no que diz respeito, digamos, à nossa criação, porque o próprio André Luiz diz que no próprio Evolução dos Mundos e outros, Caminho da Luz, outros livros da codificação e da obra do André Luiz dizem que nós adquirimos em dado momento a possibilidade do pensamento contínuo. Quer dizer, essa característica, né, do ser, usar a expressão que está aqui, essa propriedade, que é uma condição particular do ser, todos nós temos. A possibilidade de pensar. Embora possa parecer repetitivo, mas só tem essa palavra, a possibilidade de pensar. Mas o pensamento, como nós o entendemos hoje, ele é o conjunto dos valores apreendidos das experiências vividas. Não sei se eu me fiz entender. É a questão da educação. Quer dizer, o quanto, o que a pessoa, o indivíduo, o espírito acumulou na experiência que ele viveu. Conforme a situação em que ele foi inserido, dentro da sociedade, dentro de um meio cultural, ele absorveu determinados valores desse meio cultural, dessa sociedade. Então, nós reencarnamos diversas vezes em situações geográficas, em lugares diferentes, dentro de sociedades culturais diferentes, absorvendo os valores, mais ou menos absorvendo os valores dessas culturas, dessas sociedades. Esse conjunto de informações recolhidas durante diversas encarnações é que formam, digamos assim, o material que nós hoje interpretamos como sendo o nosso pensamento. Então, nós agimos e reagimos conforme aquilo que nós assimilamos, que nós temos guardado como patrimônio espiritual nosso. Então, para mudar o nosso comportamento hoje, importa em mudar, digamos assim, esses valores. Os valores que a gente adquiriu lá atrás, que estão instintivamente nos fazendo agir e reagir dentro de determinadas situações. Então, não basta a gente querer mudar. A gente falar assim, sou cristão, sou espírita, eu vou mudar. Não é suficiente. O querer é um ponto de partida, não é o final, não é a chegada. Então, é preciso que, pegando a expressão de Kardec, que a educação funcione aí. Kardec sempre falava e está registrado no Livro dos Espíritos, inclusive, na necessidade de formar espíritas lúcidos, né? Espíritas que conheçam a doutrina espírita. Então, nós, levando essa questão um pouco mais alto, colocando-a na condição de um espírito puro, né? Nós diríamos que para chegarmos a tal evolução que os espíritos colocam para nós na lei do progresso, é preciso que a gente vá substituindo aqueles aprendizados lá de trás, aqueles valores lá de trás. Quando Kardec fala sobre o duelo no Livro dos Espíritos, ele diz que o duelo fez parte de uma cultura de um tempo que parecia justo e era comum dentro das sociedades. Mas o homem progrediu, o espírito progrediu, né? Então substituiu aquela cultura por uma outra. Então é preciso que a pessoa se municie, né, se enriqueça de uma cultura nova.
Por isso que o Espiritismo, Kardec falou que é uma ciência nova, né? Quer dizer, uma nova ordem de conhecimentos. Então, para que a gente acumule valores novos, é preciso reformular os antigos, dar um novo formato aos antigos. Então é preciso realmente, nós os espíritas, é preciso estudar a obra básica, estudar a doutrina espírita e mais com as obras subsidiárias, complementares, como queiram, trazidas pelas mãos abençoadas do Chico Xavier. Temos grande material para estudo, para reflexões, para meditação, de forma que, na continuidade do estudo dessas reflexões sadias, nós possamos ir substituindo aqueles valores adquiridos anteriormente e que, de alguma forma, nos incomodam hoje. Então, quando a pessoa fala assim, eu tento ser bom, tolerante, paciente, mas eu não consigo, eu tento sinceramente. Mas qual é o elemento que ela colocou? Vamos usar essa expressão. Qual é o elemento que ela colocou dentro da sua mente para que ela raciocinasse em sentido contrário? A gente pergunta, o que você leu sobre a obra espírita? Né? Qual o autor? A pessoa, não tenho tempo de ler. E às vezes é justo, a pessoa não tem tempo, cheia de problemas e tal, mas não leu nada, então não teve como substituir, digamos assim, no armazém de conhecimentos dela, nada que esteja ali e que ela deseja que não esteja mais. Então é preciso, não sei se eu estou me enrolando, mas é preciso que a pessoa estude, não só estudar no sentido de olhar as letras e acabar 1, 2, 3, 4 livros, está sempre atualizada nas publicações, mas meditar, colocar o pensamento para meditar cada linha, cada palavra que lê e ver se aquilo pode ser bom para a sua vida, se aquilo pode dar-lhe um conforto espiritual, um conforto emocional, de modo que, em acreditando que o que ela lê, confiando naquilo que ela lê, que seja bom, ela vai naturalmente, com esses elementos novos de raciocínio, de reflexão, vai naturalmente, sem até se perceber, se colocando num clima de conduta diferente, e essa conduta vai lhe trazer paz e algum tipo de tranquilidade espiritual. Mas, repito, Kardec falava da educação, então é preciso nos ajustarmos dentro dessa educação espírita para que essa paz tanto procurada a gente encontre e de alguma forma favoreça aqueles que caminham conosco, encarnados ou não. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, aqui com o estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou Eduardo Araújo, estou na companhia do Paulo Renato, que estava agora falando, da Maria de Fátima Miranda. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns no seu capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E lemos o item 331 no seu primeiro parágrafo. Maria de Fátima Miranda. Dentro dessas observações de Paulo Renato, nos lembramos da questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai estudar sobre as paixões conosco. Ele pergunta assim: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem sim, e às vezes com pouco esforço, quer dizer, dependendo desse condicionamento, não é? O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Porque esse esforço de que ele fala aqui passa por novas escolhas imediatas. São aquelas que eu já posso no dia de hoje. Se hoje eu reflito que fiquei vulnerável diante de hábitos que estão tão enraigados em mim, eu já vou pontuar esses hábitos para que amanhã eu desperte empreendendo os mesmos esforços. Então, quando nós falamos escolhas imediatas, são aquelas que nós já podemos modificar no dia a dia, não é? Que são elas que nos atrelam a paixões que nos escravizam. Quer dizer, são novos hábitos. Para que esse esforço, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em vencer suas inclinações más. Esse esforço nós podemos colocar a palavra educação. Não é? Esse convite à lucidez que Kardec nos deixa bem claro no Livro dos Espíritos. Vamos dando continuidade. Então você que está chegando agora é o estudo do Livro dos Médiuns.
Nós estamos aí no capítulo 29, o item é o 331, nós vamos ao segundo parágrafo do item 331, onde Kardec diz o seguinte: por outro lado, o espírito em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se há convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que a deem, evidentemente desnecessárias se tornam todas essas precauções. Mas então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. É muito importante isso para quem trabalha em reunião mediúnica, porque é um alerta que Allan Kardec traz de que os nossos pensamentos, eu falava no programa anterior do alerta que recebemos no nosso grupo mediúnico, do benfeitor espiritual, nos chamando a atenção para a qualidade dos nossos pensamentos e também para a nossa conduta no dia a dia. Efetivamente, se nós estivermos numa reunião mediúnica e não estivermos com o pensamento elevado, nós estaremos ali sendo um fator de desequilíbrio na reunião. Inclusive, quando nós alimentamos determinados preconceitos contra determinados companheiros, a nossa própria vibração negativa contra os companheiros, às vezes as relações humanas são muito complicadas. E nós estamos ali aparentemente em silêncio, mas a nossa mente está vibrando contra aquele companheiro que está se expressando numa comunicação, seja através de uma passividade a um espírito, ou eu me recordo de uma situação que um companheiro falou: mas você não deveria ter doutrinado desta forma. Então, isso tudo, ele estava ali, ao invés de vibrar pelo companheiro que estava conversando com o espírito, ele estava censurando mentalmente, claro, ele estava calado, né? Mas ele acompanhava atentamente aquela doutrinação, aquele diálogo, censurando mentalmente. Então, ao invés dele ajudar o companheiro que estava na doutrinação, ele estava vibrando negativamente. Gera uma vibração antagônica. Lembrando que essa conduta, que nós temos que ficar muito atentos, porque é tão sutil, né? Dada a nossa imperfeição, acontece de forma tão sutil que, se não tivermos realmente focados no objetivo maior da reunião, que não é o bem nosso pessoal, mas de todo um coletivo, quando nós agimos assim, nós estamos sobrecarregando, não é o médio que vai dar a passividade, mas são os benfeitores que vão ter que blindar esse médio para que ele não fique vulnerável às nossas emanações. E quando eles falam aqui, quando Kardec fala para atender a uma maior homogeneidade possível, é porque o grupo homogêneo, o único grupo homogêneo na Terra, é a comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte.
não é? E aqueles que já conseguem ser um com Cristo, que são servos fiéis. Então, ao nosso nível, homogeneidade é buscar essa superação das nossas limitações pessoais para que não venhamos sobrecarregar esses bons espíritos que já têm esse auxílio que nos trazem como a tarefa do dia para eles. Paulo Renato. É importante considerar essa questão mesmo da homogeneidade, porque a pessoa que dirige a reunião pode, às vezes, agir com um certo preconceito, no sentido de excluir do grupo companheiros de trabalho que poderiam até ser muito úteis ao grupo, digamos, ao grupo mediúnico. Então, a pessoa, às vezes, não tem tanta afinidade com esse ou aquele médium, embora ele faça parte da casa, trabalhe e tudo, e que poderia, de alguma forma, colaborar na reunião mediúnica, mas o dirigente não tem tanta simpatia por ele e pensa o seguinte: não, fulano não é muito bom para a reunião porque não atende às características da reunião, mas na verdade o raciocínio dele é baseado tão somente no próprio personalismo. Ele não pensa no grupo em si como uma entidade, né? Ele pensa em montar um grupo de pessoas afins, digamos, aos seus caprichos, que lhe atendam ao menor desejo. Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso dessa equipe homogênea, no tentar montar uma equipe homogênea. O padrão do que alguém acha que deve ser, não é? Para que a gente não esteja criando um grupo seleto demais dentro de uma casa espírita, excluindo grandes potenciais de trabalho que ali circulam, que ali tem atuação. Mas ele fala aqui, ele usa a expressão tender, que é interessante também a gente refletir sobre ela, porque todos nós tendemos a um bem maior a cada dia, a cada segundo, em que nos esforçamos para sermos de alguma forma melhores. Então, todo grupo de trabalho, mediúnico ou não, todo grupo de trabalho no bem, todo grupo de trabalho dentro da casa espírita, deve ser coordenado por quem seja o responsável, com essa intenção, né, tendo em vista essa tendência na melhoria do grupo. Como disse mesmo a Miranda, nós não conseguiremos reunir um grupo de pessoas aperfeiçoadas, mas de pessoas que potencialmente sejam indicadas como pessoas que estejam realmente desejosas de melhorar a si mesma, de dar uma boa qualidade para o grupo que frequenta. Então, o dirigente, no caso da reunião mediúnica, tem que estar atento a isso. As qualidades próprias, particulares de cada um, daquelas pessoas que frequentam a casa, e saber que elas podem, que também elas estão tendendo para o bem, tanto quanto ele, tanto quanto aquela pessoa que seja caracterizada como o melhor médium da casa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E no que diz respeito ao que falou o Eduardo, às vezes a pessoa está numa doutrinação lá e realmente já tem algum médium censurando, criticando, pensando assim: eu teria feito assim, teria falado assim, eu acho que foi inconveniente essa maneira de abordar. Então realmente não é a melhor conduta e não é uma conduta homogênea. Embora os pensamentos estejam voltados todos para o bem, mas o comportamento ali destoa entre si. Então, cada médium tem que refletir justamente sobre a sua participação no grupo mediúnico. Sem contar que vai gerar uma insegurança, não é? Enquanto você falava, nos lembramos dos discípulos, quando Saulo bateu a porta. Então, partindo daquilo que eles sabiam de Saulo até então, eles achavam que ele não poderia formar com o grupo dele. Né? Exatamente. E no livro Educandários de Luz, o Humberto de Campos vai e diz o seguinte, que tinha uma senhora que queria saber qual era o grupo perfeito. E aí o espírito diz para ela: sim, minha filha, um grupo assim, tão perfeito deve existir. Com toda certeza deve ser o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente puder um dia estar lá, estaremos aí no grupo perfeito. Essa história está no livro Educandários de Luz, editada por diversos espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, Pablo na técnica e, sobretudo, a
vocês, prezados ouvintes. Muita paz a todos e até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Que todos possam ter tido uma semana de saúde, paz e alegria. No programa anterior, nós estudamos a matéria de título As 3 causas principais das doenças, que Kardec inseriu na seção de título Dissertações Espíritas, no exemplar de fevereiro de 1867 da Revista Espírita. Tratou-se da mensagem de um espírito desencarnado que se assinou Dr. Morel Lavayer e que fala sobre justamente o ser humano como sendo composto de espírito, perispírito e matéria. E ele então fala da origem das doenças, colocando-as ou exclusivamente no corpo, ou exclusivamente no perispírito, ou exclusivamente no espírito, o que, na verdade, é um certo equívoco. Por quê? Porque o espírito e o perispírito não se dissociam. E então o espírito e o perispírito estão sempre juntos, onde quer que seja. E para não parecer que o espírito é uma entidade e o perispírito também é uma entidade, não, o perispírito é matéria. Perispírito é a vestimenta etérea do espírito, é matéria. O ser inteligente é única e exclusivamente o espírito. Então, o espírito, com o seu perispírito, ele, ao reencarnar, ele se assenhoreia de um corpo de carne para enfrentar, então, na reencarnação, as suas provas, as suas expiações e ter maravilhosa oportunidade de progresso intelectual e moral. E então, no programa anterior, nós comentamos esse fato, que é um conhecimento da doutrina espírita, porque nós lemos aquilo que o Espírito falou e colocamos aquilo que a doutrina nos ensina com mais detalhes. Então, é fato em si que, na verdade, a raiz de toda e qualquer doença está no espírito. Por que está no espírito? Porque dentro da lei de causa e efeito, a doença é resultado de atuações do espírito que conflitaram com a lei divina ou natural. Então, ao estabelecer esse desequilíbrio entre o que sente, pensa e age, e aquilo que a lei divina exige, a palavra é essa, que a criatura faça, então esse descompasso é que gera a doença, ou seja, a necessidade da doença no corpo. E então, essa situação do espírito de desarmonia com a lei divina faz com que o perispírito se desequilibre, o perispírito perca, ou se nunca teve, continua não tendo harmonia, interação boa entre todas as suas partes, e então a modelagem, vamos usar esse termo, do corpo pelo espírito, utilizando-se do perispírito, se dá de maneira tal que geneticamente se gera a doença que vai
ou desde o nascimento aparecer, às vezes até no útero materno já se detecta alguma doença, ou então mais adiante lá ao longo da vida. Então esse foi um ponto importante que nós destacamos no programa anterior. Ainda no programa anterior nós esclarecemos, porque a colocação feita pelo Espírito que se me comunicou foi muito de acordo com os conhecimentos da medicina oficial da época, e então nós corrigimos para hoje, é que a pessoa portadora de necessidades especiais e que tenha qualquer deficiência mental em qualquer nível que seja, essa pessoa é, como nós todos, um espírito encarnado que vem com seu perispírito, cria se assenhoreia de um corpo e tem a vida que necessita para o seu progresso espiritual. Então, somos absolutamente iguais. Nós, que nos consideramos no uso pleno da razão, somos exatamente como o nosso irmão que tem dificuldades de ordem mental. Somos espírito, perispírito e corpo, e o espírito, estando ali com a sua bagagem espiritual, intelectual e moral, e com as suas necessidades espirituais, vale dizer, provas e expiações, também, cada um com a sua. Vamos então, queridos irmãos, ao programa de hoje, ao assunto de hoje, melhor dizendo. Trata-se de uma matéria de nome Mireta, publicada por Kardec na seção Notas Bibliográficas do exemplar de fevereiro de 1867 da Revista Espírita. Trata-se de uma publicação com este título, Mireta, e que Kardec faz observações, faz uma análise, faz vamos dizer, uma crítica, né? Crítica no sentido de crítica literária. Ele leu a obra e fez comentários. Então vamos ao texto. Trata-se, Mireta, essa obra, é um romance espírita, escrito pelo senhor Élie Sauvage, membro da Sociedade dos Homens de Letras da França. Então é uma obra de um escritor famoso, um escritor de peso na França. Então, Kardec faz os seguintes comentários. Para o Espiritismo, o ano de 1867 foi aberto pela publicação de uma obra que, de certo modo, inaugura a nova via aberta à literatura pela doutrina espírita. Mireta, que é o título da obra, parênteses foi nosso, não é um desses livros em que a ideia espírita não passa de acessório e como que é lançada para o efeito, ao acaso da imaginação, sem que a crença venha animar e aquecer. Não. É esta mesma ideia que lhe forma o dado principal, menos ainda pela ação, que pelas consequências gerais dela decorrentes. Então Kardec fala que essa obra inaugura nova via aberta à literatura pela doutrina espírita. Isto é, seria uma entrada da doutrina espírita na literatura, através dessa obra. Mas aí nós nos lembramos que neste programa, em programas anteriores, em algum programa anterior que não estamos nos lembrando de cabeça, Kardec fez a mesma coisa, comentou uma obra de título Espírita, do famosíssimo escritor Théophile Gautier. Então agora, justamente o que Kardec vai dizer é a respeito da obra do Théophile Gautier e vai comparar com a obra do Élie Sauvage.
Então, nós vamos ficar sabendo por quê. Apesar de a obra de Théophile Gautier ter sido anterior, Kardec está dizendo que quem está adentrando a literatura com a doutrina espírita não foi quem adentrou, não foi Théophile Gautier, e sim quem está fazendo isso é Élie Sauvage com a sua obra Mireta. Vamos então ler o que Kardec fala a respeito da obra Espírita de Théophile Gautier. Em Espírita de Théophile Gautier, o fantástico supera de muito o real e o possível do ponto de vista da doutrina espírita. É menos um romance espírita do que o romance do espiritismo, e que este não pode aceitar como um quadro fiel das manifestações. Além disso, dado filosófico moral aí é um tanto nulo. Essa obra não deixou de ser muito útil à vulgarização da ideia, pela autoridade do nome do autor, que lhe soube dar o cunho de seu incontestável talento, e por sua publicação no jornal oficial. Ademais, era a primeira obra de real importância desse gênero, na qual a ideia era levada a sério. Então, queridos irmãos, reparemos que Kardec está dizendo que na sua obra espírita, o Théophile Gautier, ele coloca coisas fantásticas, quer dizer, coisas que, do ponto de vista da doutrina espírita, são coisas irreais. Ele tratou de fenômenos que, na verdade, dentro de todo o estudo que a doutrina espírita fez dos fenômenos provocados pelos espíritos, a coisa não estava nessa obra de Théophile Gautier, não estava bem posta. Então, os fatos são fantásticos, são fatos, digamos, da ideia, da criatividade dele, são simplesmente ficções, tá? Uma outra coisa que ele fala é que o dado filosófico e moral, isto é, o conteúdo filosófico e moral da obra do Théophile Gautier, da obra de título espírita, ele também Kardec diz que é um tanto nulo, ou seja, a parte filosófica moral é praticamente nula, não tem nada a ver com a filosofia moral que a doutrina espírita prega, que sempre vale a pena a gente repisar, que a moral da doutrina espírita é a moral do Cristo, é a moral que Jesus nos ensinou. E, finalmente, ele fala, Kardec, que foi bom para o espiritismo essa obra, apesar de os fenômenos não serem como estão na obra, que são coisas fantasiosas, apesar de não ter nada de doutrina espírita em si, que a vantagem que houve para o espiritismo é que fez divulgação do espiritismo, porque as pessoas que se interessaram, evidentemente foram procurar obras espíritas para dar seguimento ao atendimento dos seus interesses. Então, foi, na verdade, uma contribuição Théophile Gautier deu, e nesse termo de ajudar a divulgar a doutrina espírita. Mas, no mais, a obra de Théophile Gautier não acrescentou nada. Agora, Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, na matéria de título Mireta, inserida na seção Notas Biográficas, Kardec vai comentar a obra do Senhor Sauvage, ou seja, a obra Mireta do Senhor Élie Sauvage. Então é Kardec falando. A do Senhor Sauvage, isto é, a obra do Senhor Sauvage, é concebida num plano inteiramente diverso. É um quadro da vida real, onde nada se afasta do possível e da qual o Espiritismo tudo pode
aceitar. É uma história simples, ingênua, de um interesse contínuo e tanto mais atraente quanto tudo aí é natural e verossímil. Aí não se encontram situações romanescas, mas cenas enternecedoras, pensamentos elevados, caracteres traçados conforme a natureza. Também se veem os mais nobres e puros sentimentos. Em luta com o egoísmo e a mais sórdida maldade, a fé lutando contra a incredulidade. O estilo é claro, conciso, sem loquacidade, nem acessórios inúteis, sem ornamentos supérfluos e sem pretensões ao efeito. Reparemos, queridos irmãos, que Kardec está fazendo comentários a respeito dessa obra do Senhor Sauvage, que ele identificou, que ele apresentou como sendo a primeira obra verdadeiramente espírita que aparecia na literatura. Ele está fazendo observações que realmente caracterizam a obra como de primeira qualidade. É uma obra que apresenta tudo que aparece de fato, de acontecimentos. São coisas da vida real, não tem nada fantástico, nada surreal, nada fora do que acontece mesmo, e que o Espiritismo pode aceitar. Tudo que ele colocou lá realmente está de acordo. Simplicidade, provocar no leitor um interesse contínuo, as coisas sendo naturais, verossímeis. Não se encontram situações romanescas, fora de propósito. Enfim, pelo contrário, são cenas enternecedoras, pensamentos elevados, luta do egoísmo contra a maldade, da fé contra a incredulidade, enfim. É como precisa ser uma obra espírita. Precisa ter tudo isso. Tudo isso precisa ser levado em conta quando alguém se propõe a fazer uma obra espírita. Ou seja, se diz que a obra é espírita, a obra tem que estar em consonância com aquilo que a doutrina espírita ensina. Senão não é uma obra espírita. Então, mas a literatura não tem carimbos. Não tem. Uma obra literária é uma obra literária. Agora, uma obra literária que trata de espiritismo de uma maneira completamente equivocada, como foi na obra do Théophile Gautier, não é uma obra espírita. É uma obra que trata do tema espiritismo, mas de uma forma equivocada, de uma forma que não tem nada a ver. Agora, se a obra, ela toda está em harmonia, está em consonância com a doutrina espírita, esta sim é uma obra espírita. Então, qualquer autor que queira fazer uma obra e denominá-la de espírita, autor encarnado ou desencarnado, tem que construir essa obra repetimos, em harmonia, em consonância com a doutrina espírita. Vamos então, queridos irmãos, à continuação do estudo da matéria de título Mireta, inserida por Kardec na seção Notas Bibliográficas do exemplar de fevereiro de 1867 da Revista Espírita. O autor, Elie Sauvage, repetimos nós, para dentro foi nosso, o autor se propôs, antes de tudo, a fazer um livro moral e absorveu os seus elementos na filosofia espírita e suas consequências, muito mais que no fato das manifestações, mostrando a que elevação de pensamentos conduzem suas crenças. Sobre este ponto, resumimos nossa opinião, ela de Kardec, o parênteses foi nosso, dizendo que este livro pode ser lido com proveito
pela juventude de ambos os sexos, que nele encontrará belos modelos, bons exemplos e úteis instruções, sem prejuízo do proveito e da concordância que deles deve tirar em qualquer idade. Acrescentamos que para ter escrito este livro no sentido em que o fez, é preciso estar profundamente penetrado dos princípios da doutrina. Então, como vimos, queridos irmãos, Kardec ressalta que o autor, Denis Sauvage, ele, antes de tudo, procurou dar um enfoque moral ao seu livro e não se fixar nas manifestações dos espíritos, na parte fenomênica, naquilo que os espíritos produzem de manifestações físicas, né? Ele procurou se ater aos aspectos morais e, o que é importantíssimo, em perfeita consonância com a filosofia espírita. Então isso realmente dá à obra um valor muito grande. E Kardec se aproveita justamente em razão desta ótima condição da obra, pelo ótimo conteúdo da obra, Kardec se apressa justamente em sugerir que os jovens a lessem, que os jovens fossem a compulsá-la, porque ali esses jovens iriam encontrar belos modelos, bons exemplos e úteis instruções. E aí, queridos irmãos, nós vamos aproveitar para lembrar que todos nós, jovens, maduros, idosos, muito idosos, temos que ter sempre aquele cuidado de zelar pela qualidade das nossas leituras. Não vale a pena nós poluirmos a nossa mente com coisas fúteis, com coisas desnecessárias. Entretenimento é uma coisa. Agora, nós estarmos dispondo do nosso tempo para coisas frívolas, para coisas que não nos acrescentam nada, é jogar esse tempo fora. E quando nós estamos na juventude, nós realmente temos muita necessidade para construirmos uma vida segura. Nós temos muita necessidade de zelar pelo que nós estamos lendo, pelo que nós estamos estudando, para nós adquirirmos não só progresso intelectual, como também progresso moral, para nós crescermos de maneira espiritual. Isso é que nós precisamos fazer. E já que Kardec se referiu aos jovens, no texto que nós acabamos de estudar, nós vamos tentar citar aqui o que Leon Denis diz no livro Grande Enigma a respeito da mocidade. O que caracteriza a mocidade é a superabundância das coisas, o impulso para o futuro, a necessidade de nos amarmos, de nos comunicarmos. Caracteriza este momento em que a alma, novamente ligada a um corpo, cujos elementos são jovens e fortes, sente-se capaz de empreender vasta carreira e se promete a si mesma grandes realizações. Leon Denis, quando encarnado, no seu livro O Grande Enigma. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo, nós iremos estudar matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.